Hoje a gente já conversou com o Sérgio Khalili, falando das produções dele com a Liga da Mata e as produções digitais. Agora há pouco a gente conversou com a Marina Capretti, que é graduada da Full Sail e está trabalhando em Washington. Acho que a última vez que a gente teve com a Marina, ela falou que estava trabalhando no departamento de cinema do estado de Washington. Não está mais, acabei de descobrir. Ela está trabalhando em vários projetos freelancers dentro do estado, ali, fazendo a divulgação do audiovisual, indo mais para o lado da educação, aí, do audiovisual como uma oportunidade de carreira. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente aí do que você faz, de como que você está vendo esse cenário hoje aqui no Brasil. Pessoal, abre o microfone, mandem perguntas, a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigada, Léo. Muito obrigado a vocês, agradeço o convite novamente, a você, a toda a equipe. É muito importante, essas conversas são muito importantes. Vocês estão me escutando bem? Eu estou num ambiente meio barulhento, mas essas conversas são muito importantes. Eu acho que é essencial a gente poder dividir aqui, né, compartilhar. E quem tiver perguntas, por favor, já vão mandando, que o debate é muito mais interessante do que o monólogo, né? A gente está aqui para dialogar. A gente que faz arte, a gente está sempre para dialogar. Na verdade, na minha experiência, e eu estou aqui numa discussão, mês de abril, eu tenho dito que está especial, esse abril de 2023. O mês de abril é sempre muito difícil, porque é aquele mês depois do Carnaval, né, que já se estruturou o ano e a gente começa naquela correria. Esse ano é especial porque de uma gestão, né, de governo no Brasil que era completamente contra a cultura, contra a arte, contra qualquer coisa assim, volta a ter um protagonismo, né, um certo protagonismo, mas num governo ainda se estruturando. Então, num retorno aí das leis, da Ancine, do fomento público, da política pública como um todo, do entendimento da indústria criativa como uma indústria prioritária para o país. Então, aqui a gente está... Abril de 2023 é para ficar marcado mesmo. A gente teve o Rio to Sea aí há 2 semanas, né, que foi um momento de muita discussão, de muito debate, e falando muito sobre o presente, né, o futuro, mas também sobre o que a gente está entrando agora. Nesse momento, a gente está tomando, né, uma política pública que, mais uma vez, no Brasil, foi interrompida, né? E quando eu falo política pública, não é só investimentos de fomento, mas também da regulação como um todo. Ou seja, quando a gente fala da regulação, o Mauro deve ter falado, aí você me puxa, se eu estiver repetindo muito o que o Mauro falou, você me puxa para eu passar para frente. Porque a gente é muito alinhado, né? Além de ser um grande amigo, é um grande parceiro de luta e política. A gente volta a ter um raciocínio de regulação a favor do desenvolvimento de uma indústria brasileira, e principalmente uma indústria brasileira independente, falando do audiovisual, né? Do cinema e do audiovisual. Então, isso, de cara, já é muito importante para a gente. Nessa pandemia, né, tudo que aconteceu, não só da pandemia do coronavírus, mas da pandemia desse governo que veio aí, e antes também, ainda no governo Temer, a gente começou a ter uma digitalização, né, do setor no Brasil, falando de cinema e audiovisual. A gente teve uma quebra um pouco do arcabouço regulatório, por exemplo, com as cotas de tela para cinema, que começaram a não ser obrigatórias mais, porque o presidente não assinava o decreto que delineava.
Aí depois veio pandemia de fato, a regulação do ambiente digital não veio, então a gente teve várias questões nesse sentido que foram destruindo mesmo, desmobilizando, descontinuando a indústria brasileira. Em paralelo, as plataformas, o ambiente digital foi crescendo, né? Em todo mundo, obviamente, todo mundo em casa, né? Pandemia, não podia sair, as salas de cinema fechadas, os teatros fechados, a arte em geral foi uma das indústrias mais prejudicadas. Assim como o e-commerce, né? A fruição do conteúdo de arte no ambiente digital foi crescendo. E as plataformas de streaming que já vinham chegando cresceram muito mais, porque são plataformas que unem o conteúdo e a tecnologia, são as chamadas MediaTek. E são todas americanas, né? Não é nem estrangeiras, são todas americanas. É Google, é Meta, é Netflix, é Amazon. Então, elas cresceram demais na pandemia. E o da indústria criativa da Firjan, que a gente lançou em 2022, o último, o próximo vem em 2024, mostrou que a gente teve um crescimento da indústria criativa de 30% durante a pandemia, até o primeiro ano de pandemia, porque os dados vão até 2021. Teve um crescimento principalmente puxado pelo consumo e pela tecnologia, né, que é o desenvolvimento de tecnologia, que inclusive teve que se acelerar para se manter um consumo, né? Todo mundo teve que se digitalizar de alguma forma, né? Comprar pelo aplicativo, acessar as plataformas, enfim, consumir online. Mas, por outro lado, a gente teve um decréscimo também de praticamente 30% da produção cultural. Seja pela pandemia, né, que não se podia ir para a rua, o teatro estava fechado, tudo isso que eu falei, seja pela falta de uma política pública de fomento à produção cultural. Então, a gente diz que a indústria criativa foi resiliente ao longo da pandemia, mas com esse dado que é muito grande da nossa produção. E quando a gente trata de full sale, né, quando a gente trata de indústria criativa e tal, o nosso ativo é a propriedade intelectual. Não é a produção em si, não é a replicação em si, é a propriedade intelectual. É disso que a gente precisa falar o tempo inteiro. Tende na nossa política pública. Eu falando da minha trajetória, né, eu estou no SICAD, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual, desde 2015, desde final de 2015, e em 2020, já no primeiro ano da pandemia, eu virei vice-presidente da Firjan, primeiro vice-presidente de uma federação no Brasil que vem da indústria criativa. Então, o meu trabalho tem sido de trazer a indústria criativa, claro, muito com foco no audiovisual e no cinema, que é o meu foco, que é a minha formação, mas criativa para um ponto de vista e para um lugar de indústria mesmo, né? Muita gente separa muito o que é cultura do que é indústria, o que é indústria, o que é cultura, mas, na minha opinião e no meu trabalho, eu não separo. É a mesma coisa. Não existe um ambiente de defesa da cultura, de defesa dos costumes, dos hábitos e tal, se você não tiver uma indústria. Porque aí, senão, você é colonizado por uma indústria estrangeira. Então, quando a gente fala, inclusive, de decolonialismo e tal, que a gente fala bastante, também precisa ter isso na indústria, né? E eu falo muito da Full Sail, porque a Full Sail tem essa análise crítica, né? A Full Sail tem esse tipo de discussão e agradeço de novo pelo espaço para esse tipo de discussão, que é isso que a gente precisa falar, né? É isso que a gente precisa discutir. A nossa arte, a nossa cultura, o nosso cinema, enfim, tudo que a gente faz aqui é o que somos.
né? E é o que nos entendemos como nação. Se a gente não tem isso, ou se a gente esconde isso, ou se a gente oprime isso, a gente não é uma nação de fato. Então, a nossa luta, o tempo inteiro, acaba sendo uma luta econômica, não é uma luta só social, ou política, ou cultural, é uma luta econômica, e a gente trava esse agentes econômicos de filmes. Eu trato com a Netflix, eu trato com a Amazon, são as maiores empresas do mundo, e diretamente. Então, quando a gente trabalha com essa diferença de poder econômico, a gente precisa de uma atuação do Estado para poder equilibrar um pouco, né? Porque senão, é claro, toda empresa quer ganhar, né? Mesmo que seja um ganha-ganha, mas toda empresa quer ganhar. E o Estado brasileiro ele tem a obrigação, né, pela Constituição, inclusive pela base do que é um Estado, né, nacional, uma nação, de, defender a indústria local, né, da indústria brasileira, mas, dois, dar oportunidades para que essa indústria possa crescer. E o que a gente vê hoje é um mundo de oportunidades. Quando você tem essa digitalização, a gente já tinha um mercado global, né? Falando de cinema e audiovisual. A gente já tinha um mercado globalizado antes da pandemia. Com a pandemia, isso foi exponencial, né? Hoje não tem ninguém. Enfim, deixa eu equilibrar aqui minhas afirmações, porque tem muita gente que nem acesso à internet ainda tem hoje. Mas ninguém que tenha acesso a uma internet, todo mundo que tem acesso a uma internet assiste vídeos online. A gente tem estudos que são 80% das pessoas que têm acesso à internet assistem vídeos, séries, filmes online. E 70% assistem hoje através de dispositivos. Então, com esses dispositivos que a gente tem, infinito. Por outro lado, se você tem uma oportunidade quase que infinita de distribuição, você tem opções quase também infinitas de fruição para o seu consumidor, né? Para quem está. Então, gerou o que a gente chamou de economia da atenção, né? Hoje, você está disputando a atenção das pessoas. Por mais que você tenha uma facilidade hoje de colocar no YouTube ou em alguma outra plataforma gratuita, né, você pode subir de upload de vídeos e o que você quiser. Por outro lado, todo mundo no mundo inteiro também tem essa oportunidade. Então a gente volta lá atrás, sei lá, a Grécia Antiga, se é que eu posso chegar tanto, o problema continua sendo o mesmo. O seu conteúdo precisa ser relevante, o seu conteúdo precisa estar exposto de alguma forma e as pessoas precisam comprar. Então, as bases dessa discussão, elas seguem as mesmas, independente do meio que você está distribuindo. Você tem variações, mas as questões são iguais. Eu estava discutindo isso hoje de manhã. É tudo igual. Na Grécia Antiga, você precisava ter a atenção de alguém, você no Coreto, ou enfim, ou no Coliseu, ou seja lá onde, na Itália, você precisa da atenção das pessoas. Era isso que acontecia. Hoje é exatamente igual. É mais difícil, talvez seja mais difícil, mas proporcionalmente é a mesma coisa. E tem uma evolução na economia da atenção que hoje é a economia da intenção, né? que traz a relevância do conteúdo.
não precisa, quer dizer, não é necessário só você atingir as pessoas. Não é só necessário a gente atingir todo mundo que está aqui nessa sala. As pessoas, os consumidores, nesse caso, os espectadores, eles precisam se engajar. Ou seja, eu preciso ter a intenção de assistir. Senão eu deixo aqui com a câmera desligada, escutando, tá o Léo falando, aquele cara chato falando horas aqui e tal, e não registrei nada. Acabei participando, eu falo, participei e tal, legal, né? Mas não registrei nada. Não vou comprar nada do que o Léo está falando. Eu simplesmente nem sei. Se alguém perguntar amanhã, foi legal, não sei o que, você fala, foi legal, mas e aí? Falou sobre o quê? Não sei. Então, todos esses nomes, todos esses termos que a gente usa para classificar um conteúdo, eles precisam estar registrando. Obrigado, Henrique. A gente precisa, assim como alguém que lia um texto na Grécia Antiga, hoje a gente precisa ser relevante tanto quanto. Eu diria que mais, né? Porque você não consegue mais que uma roda de pessoas fiquem no seu entorno, só você falando alguma coisa. Hoje, assim como, mesmo que o Henrique esteja registrando, mesmo que esteja tudo certo, certamente tem um telefone do lado. Eu estou aqui, tem uma música aqui tocando, tem umas pessoas falando. Já não é mais, e a gente precisa contar com isso, já não é mais tão... a gente já não consegue controlar mais. A não ser na sala de cinema, que eu vou fazer um parêntese, eu sigo sendo um defensor da gente ter salas de cinema no Brasil, que é aí que a gente vai conseguir realmente vender o nosso peixe, vender o nosso conteúdo. Tirando a sala de cinema, que você ainda põe todo mundo numa caixa preta com uma tela específica, com som, prestando atenção só naquilo, qualquer outro lugar, você está trabalhando com outras 500 fontes de informação e de distração das pessoas. Os conteúdos já são criados hoje contando com isso. Então, você já cria conteúdos, até em fotografia, né, no plano em si que o diretor de fotografia vai fazer. Se aquele conteúdo vai ser muito visto no telefone, você não pode mais ter aquela imagem com a pessoa lá no fundo da tela, ao longe. Não pode, porque senão no telefone você não vê direito. Então, se vocês perceberem, há uma evolução na linguagem das séries, principalmente, de plataformas, principalmente, até de posicionamento de câmera, de mise-en-scène, de elenco, dos atores e tal, para poder atender isso. A gente já tem hoje séries mais curtas, para as pessoas poderem ver em sequência, séries muito curtas, microséries, que têm episódios de 7 minutos, de 10 minutos ou de 20, enfim, que é para a pessoa poder ver no metrô, na sua viagem do metrô. O som em si, ele é para você poder escutar num fone, numa caixa de som do telefone. Enfim, a gente está experimentando mudanças agora exponenciais e muito rápidas. E isso não vai parar. A partir do momento que a curva, né, da evolução ela toma a parábola exponencial ali, enfim, a curva exponencial, ela não para mais. Então, o nosso grande desafio é, acompanhar, obviamente, mas dois, que é muito profunda, acho eu, como a gente consegue parar isso, de alguma forma. A gente precisa dar ao consumidor, ao espectador, o que ele quer. Mas também a gente, como artista, como criador, como formulador de políticas culturais e formador de opinião, no fim das contas, a gente também precisa dar um passo atrás das fórmulas, das regras e de tudo isso que aparece e que são louváveis,
né, porque atingem, claro, o público, a gente precisa também entender como a gente dá o passo atrás e, e começa a formar um novo público. Eu queria colocar essa questão aqui, porque eu acho muito importante. Eu mesmo comecei a ver televisão de novo, por exemplo, a me forçar a ir ao cinema. Porque depois da pandemia, eu mesmo, que adoro cinema, não estava indo à sala de cinema. Eu tenho um monte de DVD e um monte de CD guardado, e um monte de LP guardado, vinil. Antes era uma coisa meio saudosista, poxa, meus vinis aqui, que lindo e tal. Hoje eu já começo a escutar. Tem músicas que eu não acho no Spotify, ou seja, onde for. Tem filmes que eu não acho na Netflix, na Amazon, no YouTube, onde for. Então, assim, tem livros que não existem digitalizados. Então, eu acho que essa mensagem que eu sempre gosto de passar nessas discussões como aqui é assim, como é que a gente olha para dentro da gente mesmo? A gente esquece um pouco essa máquina, né, que não vai parar, que vai estar cada vez mais rápido, mais exponencial e mais necessária para atender o anseio de um mundo cada vez mais ansioso, mais inseguro, cada vez mais difícil, né? Como é que a gente faz para as pessoas, para trazer as pessoas mais próximas? Como é que a gente faz para baixar um pouquinho essa ansiedade, baixar um pouquinho essa necessidade de conteúdo o tempo inteiro e tal? Eu sinto isso por mim mesmo. Não estou falando mal de ninguém, não. Enfim, a minha pessoa. Eu trabalho muito, eu trabalho o dia inteiro e tal. E eu deito na cama e abro o meu telefone e fico lá, passando coisas absurdas. Tanto faz o que está passando. Eu não estou lendo um artigo ou vendo algum formador de opinião falar. Às vezes eu estou passando coisas, Instagram, Facebook, seja o que for, né? Então, como é que a gente consegue diminuir esse ritmo? Essa diminuir é uma discussão bem bacana, Léo, você está comentando aqui. A gente passou por isso, a Full Sail, eu estava até falando antes aqui com a Marina, né? A Full Sail promove aqui no Brasil uma competição, que é a Creativity Marathon, e é uma competição de produção audiovisual. Então, os alunos, eles são convidados a produzir uma peça de audiovisual, então eles são convidados a produzir um filme de até 3 minutos de duração, em que eles têm que trazer uma das ODS, né, da Agenda 2030, e trazer uma solução. Então, não é só trazer o problema, mas trazer uma solução e uma solução viável. E aí você está comentando, né, da questão da todo mundo acelerado, né, tá todo mundo muito pilhado, e é uma situação engraçada, mas um dos vídeos que foi finalista aqui no Brasil, porque essa é uma competição mundial da Full Sail, né, e um dos vídeos finalistas do Brasil foi de uma escola, o vídeo estava sensacional, mas os meninos aceleraram o áudio estava 1 ponto para cima, e assim, ninguém estava entendendo nada. E assim, rolou uma conversa ali, porque os graduados que são convidados a julgarem o vídeo, a gente fica sabendo disso depois, e eles falaram, gente, não dá para entender, eu não sei o que eles estão falando, eles aceleraram e tal. E isso trouxe para nossa atenção, e para nós, eu falo da universidade mesmo, justamente isso. Alguém veio com um estudo de que a molecada, né, tá ouvindo as coisas muito mais rápido, ninguém mais ouve nada. Eu escuto os áudios no 1.5, mas é só o máximo que eu consigo, né? E veio esse estudo falando que, no geral, a juventude, né, aí, tá, tudo eles ouvem mais rápido, a música é mais rápido, o filme é mais rápido, não sei, então, assim, é tudo muito mais rápido. E a gente comentou justamente sobre isso. A gente precisa parar, a gente precisa ouvir direito, né? Não é só escutar, você precisa ouvir, você precisa entender aquilo que você falou, né? Precisa registrar o que está sendo dito. E essa eu acho que é um
pepino aí que sobrou para a gente resolver para essa próxima geração. E como você falou, eu falo isso não só pelo meu papel aí na Full Sail, né, nessa coisa da educação, mas eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 16 e um de 11. E, assim, a atenção deles não dura 30 segundos. É igual a da minha sobrinha de 2 anos. Não dura 30 segundos, né? É um consumo muito rápido de tudo. Eu acho que é um questionamento super válido da gente trazer como a gente vai ajudar essa próxima geração, assim, nos ajudar a nos acalmar, a voltar num ritmo mais tranquilo e ajudar essa geração que está vindo, porque, gente, senão eles vão nascer já correndo, né? Não vai ter muito... Exatamente. E é uma coisa doida, né? Porque uma coisa é o que você está falando ali, o áudio do WhatsApp, né? Você escuta um pouquinho mais rápido, enfim, você modula ali. Às vezes tem gente que fala mais devagar, né? E você põe, tem gente que eu ponho no áudio 2 e parece que está em 1. Você fala tão devagar também. Então, assim, agora, outra coisa artística, eu sou radicalmente contra você ter uma criação artística que você possa acelerar. Eu sou radicalmente contra, de fato. Uma coisa é um curso que você vai assistir no YouTube, por exemplo, ou um do-it-yourself, ou uma receita, alguma coisa que é um serviço, embora seja uma criação, claro, mas é um serviço, você está passando um serviço. Eu quero aprender como é que faz brigadeiro de, sei lá, coco. Aí você fala, menos, eu quero ver rapidinho alguma coisa assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma série dramática, é um documentário que seja, é um filme. Isso na minha opinião, você desrespeitar o direito moral daquela obra. Né? Porque o diretor, o roteirista, o montador, o produtor, a equipe inteira teve um trabalho danado para criar aquilo ali, naquele ritmo, com aquela música, com aquele ritmo da fala do personagem e tal, que é lento, é para ser lento. Não é porque é para você acelerar. Se é lento, é porque é para ser lento. É para incomodar, é para incomodar. É para ser rápido, é para ser rápido também. Então, assim, essa é uma discussão que parece nova, no bom sentido, mas não é. É você tentar manipular a criação para atender anseios de consumo. Que, na verdade, anseios você está criando né? Anseios rasos, exatamente, perfeito. Anseios rasos. E muitas vezes não são anseios de fato. Né? Porque, por exemplo, se uma pessoa quer assistir rápido uma série, é porque ela não quer assistir aquela série. Ela quer dizer que assistiu, para assistir outra, para assistir um monte. Quem me fala, e tem cinéfilos, tá? Que me dizem que assistiram, sei lá, 400 filmes no ano. Desculpa, eu não sou. Eu até acredito que viu, mas eu não acredito que seja um cinéfilo. Porque é impossível você ver 2 filmes, a não ser que você não trabalhe, não faça mais nada da vida. Eu acredito de tarde, outro de noite. Porque o grande lance da arte é você refletir. Esse é o grande lance da arte, de qualquer arte. Né? De qualquer arte. É você refletir. Pode ser uma arte fugaz. Você pode ter sei lá, um curta-metragem de 1 minuto. Você pode ter um fogo aqui que some, uma interpretação, um fogo aqui que some, são 10 segundos. Mas o que interessa é o que fica para você daquilo ali. Quando você começa a ler, a assistir, a ouvir coisas engatadas umas nas outras e sem reflexão, a arte não vale para nada. Não ela não chega à sua plenitude. Né? Então, como você bem falou, como é que a gente vai se ajudar, né, a tentar mostrar isso para uma geração que é totalmente ansiosa e, por isso, de novo, insegura e que tem FOMO, né?
tenho a necessidade de, meu Deus, eu não estou vendo aquela série que alguém está vendo, então eu vou parar essa série no meio, vou começar outra, e aí vou ver 3 séries ao mesmo tempo. Então, o que que eu faço? Não sei. Eu acabo não vendo mais. Eu ligo a televisão e desligo. De desespero já. Não, já a minha lista de séries é um negócio gigantesco. Eu fico Não, não mais tempo acaba botando na minha nunca. lista do que assistindo. Exato. Então, assim, essa reflexão ela é interessante porque ela não é de agora, ela é para sempre agora. Né? Com a Sim. globalização, com a facilidade de acesso e facilidade de produção, que são coisas ótimas, essa discussão é para sempre. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, como política privada, como ideias, como reflexão, seja o que vocês quiserem, que eu acho que perpassa isso tudo, é como nós, que somos formadores de cidadãos, né, é isso que a gente é, no fim das contas, e com toda a responsabilidade e ônus que isso traz, como é que a gente pensa isso de outra forma? E para de todo dia, toda hora, e as pessoas têm que ver, têm que correr, têm que assistir e tal, e cada vez mais você vai ganhar menos dinheiro, porque é inversamente proporcional. Quanto mais coisa se Sim. lança, quanto mais rápido as pessoas assistem, menos remunerado você vai ser. E menos as pessoas vão refletir naquilo ali. Eu acho que uma conversa que para a gente trazer, de repente, numa outra discussão, né, Léo? Eu acho que é uma conversa bem profunda mesmo. E me chamou a atenção justamente por isso que eu te falei. Os meninos do prêmio acabaram não sendo premiados. Foi um vídeo que ficou realmente todo muito bem montado, mas ninguém conseguiu entender. E aí a gente trouxe isso. Mas o que adianta você fazer uma peça visualmente bonita, mas que a gente não consegue entender o que está sendo dito, né? A gente não consegue entender a mensagem. E eu acho que isso a gente consegue aí trazer um debate grande dentro da produção de audiovisual. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos com o Léo. Alguém quer fazer mais uma pergunta, comentar alguma coisa aí? Gente, eu falo demais. Se eu deixar aqui, eu falo até amanhã. Mas o bom dessas nossas experiências são essas, né, Léo? A gente sempre acaba conversando muito, trocando muita experiência. O Sérgio falou que já é a terceira vez que a gente está fazendo isso. Eu acho que com você é a segunda já, né? É a segunda, E eu acho. é sempre um assunto novo, um tema novo, uma coisa nova que está sendo aí falada no mercado, e a gente tem aí várias, né? São vários pontos de vista diferentes, e é curioso ver como a gente fez o último, acho que foi em junho, não lembro se foi junho ou outubro do ano passado, mas enfim, passaram-se aí 6 ou 10 meses e já muda tudo de novo, né? Já Muda muda, tudo toda hora. todo o cenário já mudou, toda a expectativa, tudo o que a gente imaginou que ia ser já não é mais, e a gente já nem lembra mais o que imaginava há 6 meses atrás. Exatamente. Tem uma coisa interessante, um artigo que eu postei até no LinkedIn, tem um tempo já. Eu estava muito incomodado em como o algoritmo funcionava, né? A Netflix é sempre um benchmark para todos nós e para todo mundo, né? Enfim, é o melhor user experience que tem é da Netflix. E me incomodava muito o algoritmo que ficava só mandando eu ver a mesma coisa que eu já vi. Né? Você vê um filme de terror, ele fica lá, olha só, outros filmes de terror aqui, olha quantos, e fica só naquilo. Então você não evolui, você não abre a cabeça, você fecha, que é o que acontece na internet, né? Essa polarização do ambiente. Né? O algoritmo ali, normalmente, do Google, mas não só. E quando você faz uma busca no Google, que é a coisa mais simples do mundo, entra no algoritmo. A minha busca por Full Sail é diferente da sua. Com Né? certeza. Vai entrar o patrocinado igual para a gente, mas depois é diferente. E o algoritmo fica assim. O que a Netflix fez? Eu acho que retrata um pouco essa necessidade. Ela criou o top 10. Ela não criou o top 10 só para fazer um marketing dos produtos. Ela criou um top 10 pelo seguinte: você que só vê filme de terror,
você vai ver que o top 10 do Brasil tem uma comédia em primeiro lugar. Aí você vai olhar e falar, interessante, deixa eu olhar aqui para ver se esse filme é bom mesmo. Aí tem um filme de ação em segundo lugar. Aí você vai olhar. Nos Estados Unidos, a Netflix faz por bairro, muitas vezes. Em Nova York, se eu não me engano, tem por bairros, que é exatamente aquela conversa de bar que a gente não tem mais. Quando uma pessoa dizer, poxa, eu estou vendo uma série assim, que você nunca imaginou ver, mas aí você fala, porra, o meu amigo aqui que eu respeito, eu vou ver, para ver o que é. E você vai abrindo a cabeça com isso. Com a coisa do algoritmo, você vai fechando, que é o que a gente está falando, né? Acelerar, não sei o quê. Você vai fechando a cabeça, você vai ficando mais burro, você vai ficando menos questionador, você vai ficando menos aventureiro, vamos dizer assim, né? Desbravador, quer dizer, melhor dizendo. Então, a Netflix resolveu criar o Top 10 para poder abrir um pouco a cabeça de quem está vendo ali. Então, é uma evolução nesse sentido. E temos muito que pensar nisso. Com certeza. Léo, obrigada pelo seu tempo hoje. A gente vai encerrando aqui. Obrigada mesmo, mais uma vez. Opa, peraí. Apareceu uma pergunta aqui. Antigamente, para ver uma cena novamente, você precisava ir novamente ao cinema rever o filme todo. Essa era a possibilidade de análise. As coisas mudaram. Exatamente. É do G. Xamã. E quem é que já não viu um filme pela segunda vez e entendeu um monte de coisa que não entendeu da primeira? E viu uma terceira vez, e às vezes viu uma quarta vez, e depois de um tempo vê de novo. Agora você pode voltar e ir para frente, passar rápido e tal. A gente tem que não é ser saudosista, é recuperar esse poder que tem a arte, né? E por fim, é recuperar a parte econômica, inclusive. Não estamos falando só de arte pela arte, que já seria suficiente e tal, da experiência, mas é a economia, né? Você consegue vender assim, você vai lá, o cara vai de novo, a pessoa vai de novo ver, porque, cara, eu quero ver de novo porque alguém me deu um ponto de vista diferente. Eu entendi assim, mas a Tati me falou desse jeito. Então, peraí, eu vou ver de novo. Vamos junto, Tati, ver de novo, que eu quero discutir isso. A melhor coisa é a discussão depois do filme, depois da série. Então, nem importa se o filme é bom, ruim, péssimo, mal feito, bem feito. O que importa é depois. Quer coisa melhor do que falar mal de algum filme, né? Meu filho está falando do Mario Bros. Faz 3 semanas que ele está falando mal do Mario Bros. Aqui não esgotou ainda. E é um campeão de bilheteria, né? É a questão Exatamente. do ponto de vista. O caçula adorou, o mais velho... Nossa, o pior filme, enfim. Achou péssimo. Mas eu acho que é isso, a gente trazer justamente isso, né? Trazer esse questionamento, como que a gente pode fazer como produtores de conteúdo, qualquer que seja o conteúdo, né? Como que a gente pode fazer a mudança aí, ajudar que a mudança seja positiva. A mudança está aí, o que a gente precisa é achar uma forma de trazer isso de uma forma positiva, né? Perfeito. Léo, muito obrigada por tudo. Até uma próxima. Pessoal, ninguém quer fazer pergunta mais mesmo? Obrigado a vocês. Então, tá bom. Também, qualquer coisa, pode passar o meu e-mail, que eu tenho o prazer ótimo. de responder as perguntas aí. E contem comigo sempre. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Léo. Um abraço. Tchau, tchau.